Graça e paz, queridos. Eu queria que você, por gentileza, lesse comigo o que está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, por favor. Efésios 4, 15 e 16. Que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É por causa disto que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para conversar sobre o cuidado uns dos outros, né? Porque, de acordo com aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos como corpo, edifício, lavoura, todas metáforas que envolvem partes, pedaços que compõem, né? E que são dependentes umas das outras para que aquilo funcione. Cada parte tem a sua justa cooperação para que o corpo efetue o seu próprio crescimento e edificação, né? Mas o mais importante de tudo que nós vamos conversar hoje, que você tem que guardar no seu coração, é que a gente segue a verdade em amor e cresce em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Que, como já foi dito aqui hoje, é por Ele, por meio dEle, para Ele. É por causa dEle que a gente decide se tornar um povo que cuida uns dos outros, para que o corpo cresça, seja edificado e espalhe a glória do Senhor aonde a gente estiver e vidas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Te damos graça, Senhor, por essa imensa bondade. Te damos graça pela Tua graça, que nos alcançou e que dia a dia trabalha conosco em nós de forma inexplicável, por esse amor inexplicável, por esse Teu cuidado inexplicável e por essa possibilidade, que para mim continua sendo um mistério, de poder cooperar com o Senhor no cuidado de outras pessoas. E ter sido também ajudada, porque outros têm cooperado com o meu crescimento e a minha edificação. Nós queremos e precisamos entender os teus propósitos para nós, como pessoas que cuidam, igreja que cuida, gente do reino que cuida. Então nós pedimos a tua misericórdia e graça para comunicar isso conosco nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. No ano de 1994, estreou a série Friends, que se tornou um fenômeno mundial. Teve 10 temporadas e terminou em 2004. E é muito difícil encontrar alguém que nunca ouviu falar dessa série. E nessa semana, nós aí perdemos o Matthew Perry, que era um dos personagens, um dos atores que fazia um personagem do elenco principal. E, como era de se esperar, houve uma comoção nas redes sociais e as pessoas se manifestaram pela perda do Chandler, né? E eu observo sempre como é que as pessoas vivem o luto daqueles que são famosos, também por causa do impacto que pessoas que têm que aparecem muito, causam nas nossas vidas, que é um impacto inegável, né? E achei muitas postagens interessantes, mas uma chamou minha atenção, de uma ex-aluna que disse: sim, gente, vocês estão estranhando eu fazer postagens dizendo que estou de luto, mas vocês precisam entender que durante muito tempo na minha vida, os Friends da série Friends eram os meus únicos amigos. E eu achei aquilo muito sério, muito forte. Pensando que os meus únicos amigos eram personagens que faziam um papel de pessoas que eram muito amigas numa série de TV. Mas isso não está muito longe da realidade de muitos de nós. E eu não estou falando nós, aqueles que estão do lado de fora destas portas. Eu estou falando de nós, corpo de Cristo. Muitas vezes nós idealizamos o que significa cuidar uns dos outros, idealizamos as pessoas e pensamos que tem que ter um certo nível, a gente projeta uma certa espiritualidade, né, naqueles que a gente gostaria que cuidassem de nós e também para que nós nos tornemos pessoas que cuidam. Tem que estar num certo nível para cuidar de alguém, né? A gente tem essas projeções de personagens que a gente cria que parece que estão sendo vistos por nós através de uma tela de TV. E é com esses personagens criados, às vezes, na nossa cabeça que a gente se relaciona. Quando, na verdade, a verdade de Cristo tem que impactar o nosso coração de tal forma que nós sejamos aqueles que vivem para a glória de Deus em cuidado uns dos outros.
Foi Fernando Pessoa que afirmou no seu famoso poema que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a própria dor que ele sente. Muitas vezes, nós no corpo de Cristo temos nos comportado como se as nossas dores fossem inexistentes. Temos fingido as nossas dores ou guardado as nossas dores em lugares secretos. Porque entendemos que o Senhor é bom e Ele cuida das nossas dores. Mas Ele é o único que dá conta de cuidar. E Ele é o único que dá conta de entender. E muitas vezes dizemos ou agimos como pessoas que pensam que nem Ele dá conta de entender. E esse é o perigo de ser um fingidor. Mas tem um outro exemplo interessante do grupo The Platters, na década de 50, que cantou uma canção, ficou muito famosa, foi regravada pelo Freddie Mercury, do Queen, chamado The Great Pretender, o grande fingidor. Olha que legal. E aí, é interessante porque a música tem aquele estilo de balada romântica dos anos 50, sabe? E aí, os Platters eram 5 vozes, 4 vozes masculinas e uma voz feminina, e eles fazem aquele no fundo, né? Então, aquela coisinha bem romântica, o pessoal dançava ao som dessa música, e a letra diz o seguinte: ó, sim, eu sou o grande fingidor, fingindo que estou indo bem. A minha necessidade é tal que eu finjo muito. Estou sozinho, mas ninguém sabe. Ah, sim, eu sou o grande fingidor. Eu estou flutuando num mundo que é só meu. Eu fui deixado para sofrer totalmente sozinho. É tão real este meu sentimento de faz de conta. Tão real quando eu sinto que o meu coração pode, de fato, esconder. Sim, eu sou o grande fingidor, simplesmente rindo e feliz como um palhaço. Eu pareço estar, mas não estou, sabe? Estou usando meu coração como se fosse uma coroa, fingindo que você ainda está por perto. Tão real quando eu sinto que o meu coração pode esconder. Forte, não é? O grande fingidor que embalou as danças românticas de tantas pessoas. Aquele que esconde o seu coração dentro da manga para não se dar a conhecer. Porque, na verdade, a gente pensa nos nossos pecados, mazelas e dores como sendo únicos e os piores de todos. E quando a gente faz isso, a gente está colocando à prova não é só o amor dos irmãos e o corpo de Cristo como um centro de cuidado, mas também o amor de Deus e a bondade de Deus e a capacidade do Senhor de nos perdoar, de nos amar e de nos santificar, de nos moldar para ficar mais parecidos com a imagem do seu Filho. E é por isso que é tão importante que nós nos tornemos, a cada dia mais, uma igreja que vive uma cultura de cuidado. Que vive como o corpo de Cristo, que cuida uns dos outros, para que toda a parte se auxilie, se consolide, para que haja edificação e haja crescimento para Cristo, que é o cabeça, e para a sua própria glória. E é por isso que então hoje nós vamos conversar sobre como é que funciona essa história de aconselhamento bíblico. Antes eu quero só dizer rapidamente que existem diversas coisas que acontecem na nossa cultura de cuidado dentro de uma igreja genuinamente cristã. E não são todas que a gente pode chamar de aconselhamento bíblico, embora este seja um termo que agora está todo mundo usando aqui nessa igreja, para todos os tipos de acompanhamento que acontecem, né? E é normal que a gente vá focando aí numa maneira de pensar o nosso contato e o nosso cuidado mútuo. Mas eu vou focar aqui no que a gente de fato chama de aconselhamento bíblico. Mas eu queria dizer que existe o que a gente chama de discipulado, né? Novos convertidos ou até pessoas que vêm de doutrinas diferentes ou de uma experiência cristã diferente, eles buscam consolo no entendimento da palavra de uma forma mais concreta, no saber como é que isso funciona, o que o Evangelho diz a respeito disso ou daquilo. Isso se caracteriza mais como um discipulado. Isso geralmente acontece quando alguém com quem você se identifica vai andar com você, te acompanhar, esclarecer as suas dúvidas, né, viver ali do seu lado, né. Existe também o aconselhamento pastoral que vai ser falado na semana que vem, né. Existem maneiras diferentes em que a gente vai interagir, mas o aconselhamento bíblico tem características específicas e é nisso que a gente vai focar. Então, o que é de fato um aconselhamento bíblico? De forma bem simplificada, nós podemos dizer que aconselhar biblicamente é auxiliar pessoas através de relacionamento intencional, com esta finalidade, a resolver suas questões pessoais. Foco na questão.
Em geral, essas questões têm relação com brechas na cosmovisão da pessoa, né? A sua visão de mundo tem furos. A nossa visão de mundo tem furos. Existem coisas que a gente pensa que está pensando biblicamente, mas quando a gente vai confrontar com a realidade, a gente percebe que tem um furo ali que não está de acordo com a palavra de Deus. Todos nós estamos sujeitos a esses furos, e à medida que vamos nos santificando, esses furos vão ficando mais claros para nós, e Deus vai tratando com eles, e vai mudando a nossa vida, né? Trata-se de descobrir as causas desses problemas de cosmovisão, aplicar os princípios bíblicos para ajudar a superar essas causas e auxiliar na busca de ferramentas necessárias para que o seu aconselhando avance na maturidade espiritual dele e experimente mudanças, ok? É muito interessante pensar, via de regra, e é muito importante nunca se esquecer de que, vou falar disso aqui mais para frente, mas o aconselhamento bíblico acontece de pecador para pecador. Portanto, nenhum conselheiro bíblico que tenha PhD em 10 línguas pelo mundo tem o poder de operar transformação na vida de quem quer que seja, né? Não tem poder de promover essa maturidade espiritual. Mas, se ele for um homem, uma mulher de Deus comprometido com a palavra e o poder que o Senhor tem de aplicar a palavra ao coração do seu aconselhando, e fé, né? E amor por esta pessoa, então ele vai caminhar diante do Senhor ali para que o Senhor promova essas mudanças e ele seja o instrumento usado para isso. O que caracteriza um aconselhamento bíblico, tá? Em primeiro lugar, o aconselhamento bíblico busca o quê? A glória de Deus. Porque qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. E o aconselhamento busca a glória de Deus em todo o processo de ajudar o aconselhado a se conformar com a vontade do próprio Deus, na busca da solução para suas questões. Então, o fim último do aconselhamento é que Deus seja glorificado através daquela vida. Um ponto primordial é que o aconselhamento bíblico é cristocêntrico. O foco de tudo é a pessoa de Cristo. Tanto na identificação do ser humano, a gente entende quem o homem é através daquilo que a Bíblia diz que o homem é, né? Quanto na abordagem e no tratamento do problema, como também no propósito de levar este homem, esta mulher, à estatura de Cristo. O foco é Cristo. O aconselhamento bíblico, ele busca discernir o pensamento, as motivações e o comportamento que precisa de mudança, ou seja, discernir o coração. Quando a Bíblia fala de coração, né? Pensamentos, desejos, ações, vontades, discernir o pensamento, as motivações e o comportamento que precisa de mudança conforme a vontade de Deus. E o aconselhamento bíblico, o nome já diz, né? Utiliza as escrituras e depende do poder do Espírito Santo para mudanças desses motivos, pensamentos e comportamentos. O foco é a mudança do coração para que o homem seja cada vez mais semelhante a Cristo. Ok? Muito bem. Aí você pode pensar assim, tá, mas eu conselheiro, né? Bom, todos nós, já tem mais de um dia de convertido? Alguém aqui tem menos de um dia de convertido? Não? Tem um dia de convertido, já tem um pouco mais de caminhada com Deus do que quem converteu hoje, né? Então, a sua caminhada, a sua vida, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, né? Todos nós temos a possibilidade de abençoar uns aos outros com a palavra de Deus. É óbvio que tem mil nuances nisso. Como é que você vai dizer coisas que você nunca ouviu falar? Como é que você vai falar de coisas que você não conhece? É claro que tratar biblicamente o coração de alguém implica necessariamente conhecer as Escrituras. E é por isso que a tendência é que todo mundo que busca o aconselhamento bíblico busque alguém que essa pessoa considere que tenha mais caminhada no conhecimento das Escrituras, ok? Porque o aconselhamento é bíblico e cristocêntrico, e é a Bíblia que fala de Cristo. Mas a gente precisa focar em algumas características, então, do conselheiro bíblico. Tem várias, mas eu quero focar nessas 3 aqui, do Jay Adams, né, do Manual do Conselheiro Cristão. Jay Adams é aí considerado o pai do aconselhamento bíblico moderno. Mas, enfim, 3 características que eu considero muito importantes. Todo aquele que se propõe a aconselhar alguém precisa estar profundamente comprometido em buscar um conhecimento bíblico da vontade de Deus. Acabei de falar, como é que você vai falar de coisas que você não conhece, né? Precisa, em outras palavras, estar exposto às Escrituras com constância.
e buscar aprender delas, estudando a palavra com compromisso. Né? Olha o que diz Romanos 15, 14. Vocês ouvem muito esse versículo aqui desse púlpito dessa igreja. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aquele que se enche das escrituras, ele está apto para compartilhar as escrituras. Uma segunda característica é que o conselheiro precisa buscar e aplicar a sabedoria de Deus no relacionamento que desenvolve com seus aconselhandos. Entendendo que são pecadores como eles, os conselheiros têm que entender que são pecadores como seus aconselhandos, né? Pecado é o problema de todos nós, e que estão na inteira dependência do Espírito Santo para aconselhar as pessoas. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É interessante pensar que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, a gente deve se instruir e se admoestar uns aos outros. Aqui está juntando sabedoria com louvor. Percebe? Todas as vezes que Paulo tem um trecho grande assim de uma teologia mais profunda, como é que acaba esse trecho? Em adoração, em exaltação, em compreensão. É uma doxologia, é colocar o nome, a pessoa de Cristo acima das outras coisas, porque toda a mudança que acontece no coração, apontando para Cristo, nos leva à adoração, não tem outro caminho. Entender quem Deus é, se não te levar a amá-lo mais e adorá-lo mais, tem alguma coisa errada. Esse entendimento está meio nublado aí de alguma outra coisa. E um outro aspecto interessante é que os conselheiros, aqueles que se propõem a aconselhar, precisam buscar e aplicar boa vontade e interesse pelos demais membros do corpo de Cristo, amando essas pessoas de fato e se envolvendo com elas nas suas questões, sabendo que isso tem um custo pessoal e que a obra e a glória é sempre e toda do Senhor. Ok? Você vai ralar, meu irmão, e vai ralar pouco, não vai ralar muito, sabe por quê? Porque eu sou carne de pescoço, peru, né? Então, portanto, você também é. E se envolver com pessoas significa descobrir coisinhas, né? Que nos incomodam, que incomodam as pessoas. Descobrir onde é que o pecado vai instalando esses softwares, esses malware aí na nossa mente, no nosso coração, né? Detectar e passar esse antivírus aí da palavra de Deus e fazer com que... fazer, não que a gente tenha esse poder, mas permitir que o Senhor faça uma obra de limpeza aí nesse disco rígido, né? Isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Porém, a gente não faz absolutamente nada, que a obra, e no fim das contas, a glória é do Senhor, né? Aí a Vicky vai lembrar da palavra lá do Lucas Sabatier, né? Ele falou que a gente não faz absolutamente nada quando aconselha. Nada. A gente não tem poder, a gente não tem sabedoria, a gente não tem absolutamente nada. Tudo a gente recebe do Senhor. O Senhor vai lá e faz a obra, convence do pecado, transforma a vida, muda a vida da pessoa. Mas você ganha, você que é candidato a servo inútil, ganha um assento na primeira fila de presente para contemplar a obra que o Senhor está realizando na vida do seu irmão. E isso não tem preço. E aí tem dia que você vai e chora na cama, que é lugar quente. E você fica bravo com seu irmão amado, com a sua irmã amada, porque parece que estão dando para trás. E aí você lembra que você não é Deus, mas que Deus é. E aí você lembra que a obra é dele, e que é Cristo que está sendo formado na pessoa, e que é para Cristo que a gente aponta. Portanto, boa vontade, interesse e amor de fato, que tem um custo pessoal, tem que ser o nosso desejo de ser em caráter diante de Deus. Então, o que diz lá? 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é da boca para fora, mas é envolvimento profundo com a obra de Cristo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Então, vamos falar da prática desse aconselhamento, né? Vamos falar aí de como é que, em princípio, a gente pensa como igreja este processo, ok? Em primeiro lugar, como é que se dá início a esse processo? Então, tem várias coisas que podem ter acontecido. Você pode ter sido procurado por alguém em dificuldades, né, enfrentando questões pessoais.
Você pode ter sido indicado por alguém na sua comunidade local, né? Ou até mesmo por alguém com quem você tem algum vínculo, seja familiar, seja de comunidade da fé. Você também pode ter procurado alguém que necessita de auxílio. Às vezes a gente observa questões que estão acontecendo e aí o grande fingidor está lá fingindo que não está acontecendo nada. Mas como o Senhor tem te chamado para amar e se envolver, você percebe e você chega juntinho e começa a pesquisar, né? Conversar com aquela pessoa, vendo se ela necessita de auxílio, né? Você pode ter procurado alguém que necessita de auxílio, seja porque é alguém novo na comunidade, seja porque você tem observado questões que precisam de cuidado na vida daquela pessoa. Primeiro passo de todo e qualquer aconselhamento, processo de aconselhamento bíblico, é um primeiro encontro intencional, para dar início a esse processo. A partir daí, você vai avaliar em oração, aconselhando a necessidade e a frequência dos encontros. E os detalhes são importantes. Qual seria o local apropriado, como é que são os horários, como é que vai funcionar para você e para essa pessoa, né? A gente tem modalidades 1000, né? De ver como isso acontece. Vamos focar nos passos principais. Primeira coisa é construir um vínculo. A gente chama isso de acolhimento, né? A gente precisa ter um acolhimento caloroso. Para que o aconselhando se envolva no processo de aconselhamento, ele precisa sentir que nos interessamos verdadeiramente por ele, né? Quando você vai a um posto de saúde, você passa pelo setor de acolhimento. No setor de acolhimento, eles vão avaliar o quê? Os seus sintomas iniciais. Inclusive, isso é muito importante para saber a cor da pulseirinha que você vai usar, para saber qual é a urgência do seu atendimento. Percebe? Tem que ver o médico imediatamente. Pode esperar, né? Inclusive, conhecer uma pessoa e ela se dar a conhecer a você é um processo. Portanto, esse contato inicial vai te ensinar como é que essa pessoa pensa, como é que ela se sente quando está presente com você, como é que ela conduz as conversas, né? Então, acolhimento é muito importante. Veja bem, palavra de ordem de novo. Eu sei que eu vou repetir isso muitas vezes. O aconselhamento bíblico se dá de pecador para pecador. Isso é muito importante frisar. De pecador para pecador. De pessoa que luta em seu processo de santificação para pessoa que luta em seu processo de santificação. Portanto, o acolhimento pode ser caloroso. Porque eu olho para o meu irmão e para a minha irmã e entendo que ele está enfrentando esse processo de transformação de vida, assim como eu estou. Talvez em áreas diferentes das minhas, talvez eu já tenha caminhado em algumas coisas mais que aquela pessoa, mas estamos juntos na condição que nos matou a todos, agora andando na direção que nos fez reviver a todos, ok? É importante a gente pensar o seguinte, eu tenho que ter um alvo no meu acolhimento. O que eu quero que o meu aconselhando tire desse meu processo de acolhimento? Alvo principal, exibir as graças relacionais. Graças relacionais. Se relacionar com aquele que você se propõe a ajudar com graça. Com aquela mesma graça que é estendida a você todos os dias. Depois você vai ler com calma na sua casa o texto de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que fala das características do amor, né? Como é que diz que o amor é paciente, benigno, né? Não busca os seus próprios interesses, regozija-se com a verdade. Então imagine você se relacionando com um irmão, com o objetivo mútuo de vocês crescerem em conformidade com o caráter de Cristo, pensando nesse amor que a Bíblia descreve. Também podemos pensar no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, nos versos 22 e 23, né? Você está manifestando no seu relacionamento intencional de aconselhamento alegria, paz, ânimo longo, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? Exibindo ou procurando exibir no seu relacionamento com seu irmão essas características que o Espírito gera em nós. Também temos uma outra lista que é a de Colossenses 3, de 12 a 15. Eu fortemente recomendo que você estude essas graças relacionais, para que você pense em como é que tem sido o seu acolhimento quando alguém vem te buscar para resolver uma questão, né? O uso de perguntas é uma das maneiras de mostrar interesse e compaixão, segundo a Bíblia, e auxiliam no processo de conhecimento entre nós. Perguntas são uma forma de conhecer todas as coisas, né? Percebe? Inclusive as pessoas.
Uma boa forma de alcançar isso é se dar a conhecer ao aconselhado, compartilhando experiências da sua vida que gerem identificação, fazendo isso, porém, com discernimento e critério. Atenção, não existem super-heróis. Nem a Bíblia é um livro de heróis. A Bíblia é um livro de homens e mulheres que buscam se santificar, se tornar mais parecidos com Cristo, né? Portanto, cuidado, né? Tenha critério ao compartilhar experiências com o seu aconselhando, coisas que o Senhor fez na sua vida. Aquilo é necessário? Vai ajudar no processo dele? Vai fazê-lo perceber a bondade de Deus com você e com ele? Vai fazê-lo entender que ele pode ter esperança naquilo que ele está buscando resolver, né? Nós não levantamos troféus, nós apontamos para a obra de Cristo na nossa vida, ok? Façamos com critério. Construa um relacionamento piedoso, ou seja, que aponta para Deus, de compreensão e de confiança, enquanto você ajuda o seu aconselhando a construir esperança em Deus, e não em você, jamais, nunca, em tempo algum. Preste atenção até mesmo na sua comunicação não verbal. Cuidado, meu irmão, nossos gestos e os nossos silêncios também comunicam muito veementemente aquilo que a gente está pensando e sentindo, né? Você já treinou sua cara de paisagem? Existem momentos na vida que as pessoas estão passando por questões tão profundas. Você já se deparou com problemas de irmãos e irmãs que você falou, por onde é que começa a pensar isso aqui? Como é que vai desenrolar esse negócio aqui? Se o Senhor não tiver misericórdia, esse trem vai dar ruim e vai ser hoje mesmo, né? Então tem a cara de paisagem, entendeu? Peça ao Senhor uma cara de paisagem, né? Porque a gente vai se assustar com os males? A gente vai se assustar com as consequências do mundo caído desde Gênesis 3? Não, né? O braço do Senhor nunca fica mais curto. Ele tem poder para salvar. Nós acabamos de cantar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar, ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Portanto, seu susto, né, não quer dizer absolutamente nada para Deus, mas pode querer dizer alguma coisa para o seu aconselhando. Portanto, preste atenção nos seus gestos não verbais, ok? Na sua postura. Marcamos encontro, fazemos esse acolhimento, começamos a nos conhecer, a entender o problema, né? Começamos a construir um vínculo de confiança, desejamos ardentemente nos relacionar com o nosso irmão e nossa irmã com graça, a graça que a Bíblia diz. Aí nós vamos começar a nossa coleta de dados, e nós vamos ordenar os nossos dados para a gente entender a questão. Geralmente, vamos voltar para a metáfora do posto de saúde, quando alguém procura o posto de saúde, ele tem sintomas que são visíveis, certo? Ok. Alguns sintomas combinados já apontam para alguma enfermidade específica. Porém, existem sintomas que são meio quebra-cabeça. Então, a gente precisa fazer novos exames para chegar à conclusão do que de fato é o problema daquela pessoa. Percebe? No aconselhamento bíblico, eu não vou usar uma porcentagem aqui, porque não tem como pensar estatisticamente. Mas quase sempre, quando alguém vem te procurar com alguma questão específica, aquele não é o problema. Nunca é, né? O problema está assim, mais lá dentro, né? Está mais escondidinho, está guardadinho ali no coração, em cantos às vezes escuros, onde ninguém nunca mexeu, onde aquela pessoa nunca teve coragem de mexer. Coisas que são dolorosas até de pensar e que a pessoa ainda não elaborou na sua mente, no seu coração, para entender que é aquilo que está acontecendo. Portanto, essa coleta de dados, esse entendimento das questões, requer a gente ir cavucando, e amando, e orando, e buscando sabedoria de Deus, e perguntando, né? E existem processos mais rápidos de chegar ao entendimento de qual é a questão, e existem processos mais lentos, ok? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, baseado na minha experiência, que não é tanto assim, mas eu digo assim, às vezes acontece a gente estar redondamente enganado, tá? A gente começa a investigar processos, questões do coração, a gente fala, tá, tudo aponta para isso aqui, mas não é isso aqui, não é isso aqui, né? E é por isso que a gente tem que estar na dependência do Senhor. Você estava muito preocupado com uma coisa que continuava sendo periférica, enquanto o problema continuava ali. E é por isso que só a sabedoria e a graça do Senhor pode nos guiar nessa coleta e nesse entendimento. A gente começa com um inventário simples, porém detalhado sobre a pessoa, né? A gente pergunta questões da vida dela, situação familiar,
passando pela vida da igreja, vida devocional, questões de saúde mental. A gente sonda tentativas de outros processos, de aconselhamento, de acompanhamento, de discipulado. Mas como é que foi para você? E por que você está buscando isso agora? Como é que é? Isso é difícil, é fácil? O que te levou a isso, né? A gente procura conhecer sobre a vida da pessoa e principalmente sobre o seu relacionamento com Deus. A gente ouve ativamente, ouvir ativo não é só ficar ouvindo o que a pessoa está falando, mas ouvindo, processando, ali em oração, pedindo ao Senhor para fazer conexões. Sabe quem ouvia dessa forma? O próprio Senhor Jesus, né? Ele olhava para as multidões, né? Ele ouvia as multidões, mas ele olhava para as multidões e via com compaixão e percebia que ele precisava mostrar para elas a verdade. Um passo fundamental na coleta de dados é o uso de perguntas que possibilitem você compreender como que esse aconselhado se envolveu no problema onde ele está, se é que ele sabe, né? Mas por que esse problema que ele veio te relatar está incomodando ele de fato, né? E chegar na raiz desse problema. Isso também ajuda a compreender em que ponto o aconselhado está na sua caminhada espiritual. Percebe? O quanto este problema afeta a vida desta pessoa. O quanto ela enxerga a realidade, quem ela é, quem Deus é, e a sua esperança baseado no problema em que ela está vivendo. A gente pede ao Senhor sabedoria nas perguntas. A gente precisa fazer perguntas que sondem como o aconselhado reagiu à situação ou à condição em que ele se encontra. E aí, isso abre uma janela para a gente enxergar a cosmovisão da pessoa. Percebe? Portanto, não existem perguntas bobas. Todas as perguntas são importantes, né? A gente aprende uns sobre os outros até nas coisas que a gente gosta ou desgosta. Já repararam? Né? A gente forma maneiras de pensar sobre os nossos irmãos, assim, filmes, livros, comida, lugares que gosta de ir, o que tem mais ou menos facilidade de enfrentar em termos de coisas do dia a dia. Um gosta de barulho, outro gosta de barulho, um gosta de muita gente, outro gosta de pouca gente, um gosta de falar assim, o outro não gosta de falar assado. Todas essas coisas vão nos ajudando a montar esse quebra-cabeça. Mas principalmente a gente precisa pensar. A pessoa chega e diz, esse é o meu problema, é isso que está acontecendo. É mesmo, irmão? E como é que está sendo isso para você? Como é que está afetando a sua vida, sua família, seu casamento, seu trabalho, sua relação com o Senhor, a sua vida devocional, a sua prática das disciplinas espirituais, né? Como é que isso te faz enxergar a vida? Como é que isso te faz enxergar o Senhor? Né? E aí a gente vai vendo os furos na cosmovisão. Aí a gente começa então a organizar esses dados, ok? E veja bem, o problema do homem, primordial, principal, do qual todos nós sofremos, é a presença do pecado, né? Então a gente vai tentar, através daquilo que a palavra diz, agrupar esse problema, essas questões, dentro de um tema bíblico. Percebe? Pessoas que têm muitas questões, por exemplo, relacionadas a relacionamentos, eu não estou dizendo que atenção, apenas um exemplo, podem estar guardando problemas de relacionamento não resolvidos, falta de perdão, mágoa, né? Então a maneira dela expor, porque é muito difícil se relacionar com outros, pode te dizer, pode apontar para mágoas guardadas. Então temos aqui um tema bíblico, que é o tema do perdão. Então, nós coletamos esses dados e tudo aponta para uma questão envolvendo perdão. A gente vai direcionando, então, para esse lado, né? À medida que o processo avança, a gente percebe onde o pecado está querendo se esconder, ele precisa ter nome, a gente dá nome aos pecados, porque quando confessamos os nossos pecados, o que a Bíblia diz? Que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Mas nós confessamos, nós damos nome ao pecado, chamamos de pecado o que é pecado, né? E de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Depois de compreender onde o problema está, o aconselhado precisa explicar para o aconselhando de forma clara, para que ele entenda por que isso é pecado de acordo com a Bíblia. Porque nós nos surpreenderemos quando nós começarmos a conversar com pessoas e dizer, mas por que isso é errado? Mas qual o problema disso? Nunca imaginei que isso fosse uma questão para Deus. Imaginava que Deus se preocupava com essas coisas, né? E aí você vai poder apontar para a palavra de Deus e dizer, sim, o Senhor se preocupa com todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. E essa questão em particular que você está enfrentando, a Bíblia diz isso e isso e isso, né? O conselheiro procura, então, de novo, na dependência do Senhor, conduzir esse aconselhado a ver a sua situação pela perspectiva bíblica.
pela perspectiva ilimitada de Deus, né? Mostrando que respostas contrárias à palavra revelam a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Percebe? Ah, tá, mas você está falando isso aí? Não, a Bíblia fala isso aí. Não, eu até sei, entendi. Você mostrou que a Bíblia fala isso aí, mas isso aí também é demais, né? Tá querendo demais, né? Isso aí não é assim, não, né? As coisas não são bem assim, não. Então, elas são assim, sim. Mas o que acontece? A gente precisa ir caminhando naquilo que a palavra do Senhor diz, né? E apontando para a cruz, e apontando para a esperança que há em Cristo, né? Para que a pessoa possa ir percebendo que ela dizer isso, mas você está falando isso para mim, que a Bíblia fala isso, porque você não conhece a minha história. Porque não está doendo em você. E aí você está dizendo o quê? Que então o Senhor não conhece a sua dor? A sua dor está acima do cuidado dele? E aquilo que te aconteceu é pior do que aconteceu com qualquer outra pessoa na terra, porque a palavra dele é para você e para mim. Então a gente vai caminhando juntos, em condução na direção daquilo que de fato a Bíblia diz. E o aconselhado precisa saber que se ele vai se recusando a olhar para a palavra como sendo sua regra de fé e prática, ele está dizendo que ele não está colocando a sua confiança no Senhor. Percebe que o parafuso vai apertando, né? No relacionamento. É por isso que tem que ter construção de confiança, de acolhimento e de entendimento que de pecador para pecador nós queremos mudar juntos para a glória de Deus. O aconselhado precisa saber que caso ele decida não responder biblicamente às questões, ele está assumindo essa responsabilidade e está assumindo as consequências que têm que ser ditas biblicamente, falando a verdade em amor. A gente junta os dados que vão em direção ao coração. Não são os problemas, não são as ações apenas, mas o que está lá no coração. A gente obtém um entendimento detalhado da pessoa e da situação e vai focando naquilo que de fato é a questão e naquilo que de fato importa. Portanto, a gente chega a um momento de confrontação. E a confrontação nada mais é do que consolo. Porque a palavra de Deus, quando nos tira da nossa vida de pecado, quando nos aponta para aquilo que Deus pensou sobre nós, para quem Cristo é, ela nos consola. Nós temos consolo em saber que vivemos, muitas vezes, caminhando na direção contrária do que o Senhor diz. Mas há esperança para nós para que caminhemos na direção daquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, confrontar alguém que você ama, né, com a palavra de Deus, é amá-lo, é consolar o seu coração. E aí a gente então vai trazer uma explicação da solução. Uma coisa muito importante da gente pensar é que quando caminhamos com alguém, a gente precisa procurar oferecer esperança bíblica imediata. Porque a nossa vida aqui nesse mundo doido, esses 15 minutos malucos que a gente passa aqui, ela tem que estar baseada na esperança. Na constante esperança, não interessa o que esteja acontecendo. Olhando para aquilo que de fato consola o nosso coração. Então, mesmo que seja em termos gerais, logo nos primeiros encontros, né, a gente pode oferecer esperança e esperança bíblica. Né? Eu tenho aqui uma lista de textos, mas são apenas alguns, poderiam oferecer muitos mais. Né? Mateus 11, 28, né? Trocar o fardo pelo do Senhor, jugo suave, fardo leve. João 1, 14, fui preparar os lugares, vocês estarão comigo. 1 Coríntios 10, 13, não houve tentação que não fosse humana, mas com a tentação Deus provê livramento. Né? 2 Pedro 1, 3, Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para viver a vida e a piedade. Hebreus 4, 16, a gente pode se chegar confiadamente ao trono da graça, para buscar a graça em ocasião oportuna. Percebe que você pode ministrar um versículo na vida do seu aconselhando logo no primeiro dia, apontando para Cristo, para a cruz e para a esperança que há nele. Olha, irmão, nós vamos andar juntos. Eu sei que é difícil, não é fácil, não está fácil para ninguém, mas eu sei que a sua dor aqui é única, mas a gente pode oferecer, a palavra de Deus pode oferecer esperança para hoje, para consolar o seu coração. E o Senhor vai mudar essa situação em nome de Jesus. O conselheiro então deve apontar para a cruz de Cristo e falar sobre a identidade do aconselhado em Cristo, mostrando como isso está ligado à solução do seu problema, ajudando os aconselhados a enxergarem a si mesmos biblicamente e a aceitarem as promessas de Deus. A palavra de Deus, falo isso muitas vezes, né? Quem me conhece sabe, por meio da ação do Espírito Santo, convence do pecado. E o aconselhado precisa entender que tem que investir tempo aprendendo aquilo de que ele precisa se despir
e aquilo de que ele precisa se revestir. Efésios 4, de 22 a 24. Lembre-se que nós estamos no eterno processo de despir e revestir. Quem me conhece também sabe que eu falo isso toda hora. Não é apenas uma questão de deixei um velho hábito para trás. Não é assim que funciona. Nós nascemos de novo. Portanto, o que o próprio livro de Efésios fala? Aquele que roubava, não roube mais. Esse é o despir. Mas aí vem o revestir. Antes trabalha. E não só trabalha para se sustentar e não ter que roubar mais, mas para que possa acudir o necessitado. É outro nível hard. Aquele que era egoísta o suficiente para querer tomar algo que não era seu, não só agora entende a glória e a esperança do trabalho, mas não trabalha só para si. Trabalha para poupar outros de pecar. Ele se despe do velho homem, ele se reveste do novo homem, segundo Deus, e a Bíblia nos promete que isso acontece o quê? De glória em glória. Portanto, é um processo que fica cada vez maior. A glória do Senhor manifesta na sua vida hoje tem que ser um pouquinho menos do que vai se manifestar amanhã. Porque por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E aí o que diz logo em seguida? A ele a glória, pelos séculos dos séculos. A partir daí, ambos vão pensar nos projetos de mudança para o aconselhado. Ok? Então, tem que ter um jeito da gente pensar biblicamente. E em muitos casos, a gente vai precisar criar novos hábitos, fazer listas de coisas que a gente vai ter que eliminar das nossas vidas, coisas que teremos que incluir. Nós vamos ter que pensar de forma prática muitas vezes, sobre perigos, sobre coisas a serem evitadas. Então, a palavra de Deus vai nos dando a direção, e nós vamos pensando de forma prática como isso vai se aplicar na nossa vida aí, no dia a dia. Falar a verdade bíblica deve envolver engajamento por parte do aconselhado, uma oferta clara de algo palpável na palavra de Deus e um questionamento sincero e amoroso das questões do coração, bem como as questões de comportamento. O coração é mudado, as circunstâncias são mudadas. As circunstâncias não, porque às vezes a circunstância do problema não muda, mas o comportamento e a sua visão em relação àquilo vai ser moldado pelo Senhor. E por fim, a gente parte para a ação. A gente convida o aconselhado a se comprometer com esse processo. A gente pensou nesse processo junto, chegamos à conclusão daquilo que é necessário, chegamos à conclusão daquilo que o Senhor está falando que precisa ser mudado. A gente faz ajustes nesses alvos e nesses planos à medida que nós caminhamos juntos para essa mudança. E aí a gente aplica a vida diária, o plano de Deus para esta mudança. A gente auxilia o aconselhado a aplicar as verdades que aprendeu a respeito de Deus, de si mesmo e dos outros, aos detalhes de cada situação da sua vida. E aí, a gente vai o tempo todo, como a palavra de Deus faz conosco, fazendo correções bíblicas, instituindo novos hábitos, e novas maneiras de lidar com a verdade de Deus para essa mudança. Então, como eu disse, essa modalidade de aconselhamento bíblico é quando alguém vem nos procurar para resolver uma questão, ok? Então, esse aconselhamento, de modo geral, ele tem princípio, meio e fim. E como é que se dá o encerramento desse processo, então? Como conselheiro, a gente saber quando parar de aconselhar alguém é um ajuste fino, não é uma tarefa fácil, ok? E tem muitas circunstâncias e 1000 nuances aqui que nós não vamos discutir agora, mas vamos falar daquilo que é primordial todos saberem, tá? Essa é uma decisão que requer sabedoria e graça do Senhor, como todo o processo. A decisão, às vezes, não fica muito clara no primeiro momento. Okay? É importante ter critérios claros e conversar claramente com o aconselhado. A gente vai citar alguns desses critérios. Esses aqui eu tirei lá do livro do Jeremy Pierre, O Pastor e o Aconselhamento, um guia básico para o pastoreio de membros em necessidade, que é um livro até recente, 2015, da editora Fiel. Vamos considerar, então, 2 indicadores positivos, coisas boas, que nos apontam para o momento de encerrar um processo de aconselhamento bíblico. Primeiro é que o seu aconselhado entendeu o problema. Ele está adequadamente equipado para responder esse problema com fé, mostrando um padrão consistente de comportamento transformado. Você está vendo essa mudança, você está vendo ele assim, rompendo em fé, aplicando esses princípios na vida dele. E aí, as pressões originais causadas pelo problema não estão mais dominando a vida da pessoa. Não estão mais tornando a vida dela difícil, insuportável e nem dolorosa. O aconselhado consegue ver a presença
a boa mão de Deus e a esperança que Ele provê em meio à dificuldade. Irmão, você formou aqui, ó. Segue adiante. Inclusive, agora você está preparado para abençoar outros que têm questões semelhantes à sua. Olha, pode olhar que tem gente em volta. Estamos felizes, né? E eu estou aqui para o que você precisar, mas está na hora de você caminhar, né? Um outro ponto positivo que pode determinar o fim de um processo de aconselhamento. Seu aconselhado encontrou em outra pessoa um cuidado mais eficaz para lidar com as questões do coração dele. No decurso de processos de aconselhamento, especialmente no contexto da igreja local, nós colocamos as pessoas em contato com outros que podem e vão caminhar com eles mais de perto. Gente, isso deve nos deixar felizes por outros estarem se envolvendo com o cuidado de vidas. Atenção, nós não somos dono de ninguém. Não acabamos de falar que o poder não é nosso, a transformação não vem pelo nosso meio, nem pela nossa vontade, né? Existem situações na vida, até de questões de linguagem, de questões de jeito de falar, de jeito de ser, né? A pessoa se sente mais confortável com outra. Glória a Deus! Porque tem mais gente na igreja envolvida com cuidado. E aí você vai poder, então, deixar essas pessoas caminharem juntas por alguma razão, né? Agora eu estou vivendo uma experiência totalmente nova, que é participar de um aconselhamento em parceria com uma outra pessoa, né? E aí a gente conversa, eu estou conversando com a pessoa, outra irmã também está conversando com a pessoa, mas porque tem questões que ela vem me perguntar. E o objetivo é que ela depois caminhe com essa pessoa. Percebe? Então, assim, é assim, o corpo de Cristo é dinâmico, né? Assim. E a gente tem, nós temos diversidade, a diversidade celebrada na palavra. E essa diversidade se manifesta nos nossos relacionamentos e nos nossos aconselhamentos. A gente tem que ficar feliz se alguém falar assim, ô irmã, muito obrigada, viu, pela ajuda e tudo, por caminhar comigo. Mas aqui, ó, eu agora quero andar assim com a Carol, sabe? Assim, a Carol mora perto de mim, a gente tem conseguido se encontrar com uma certa frequência e tal. Glória a Deus, irmã. Não, estou feliz demais, né? Que vocês sejam abençoadas aí no processo. Porém, para terminar, existem aqui situações de indicadores não tão positivos que podem apontar para uma necessidade de mudança de conselheiro, ok? O primeiro aspecto não tão positivo, e todos nós estamos sujeitos a isso no nosso processo de santificação, é que não está havendo uma mudança significativa na vida do seu aconselhado e pode estar havendo piora. E acontece, né? Você identificou, você cutucou um negócio ali, que estava escondidinho, e aí tinha algumas consequências. Agora que você cutucou e a pessoa descobriu, tem mais consequências. E parece que o negócio está caminhando para trás, né? Isso também pode se dar por uma falta de discernimento ou de habilidade por parte do conselheiro. Ok? Porque não é de pecador para pecador. Todo mundo falho, todo mundo aprendendo. Mas também pode ser fruto de um coração endurecido do aconselhado. Ainda não está aberto para o processo de mudança. Achou que estava, mas não, está meio ruim isso aqui, deixar isso para lá. Mexer com isso não, mudar o rumo dessa prosa, né? Ou pode ser uma combinação dos dois fatores, tá? E aí é preciso haver uma mudança de conselheiro, né? Eu não sei absolutamente nada, então o que eu não sei eu tento aprender. Mas tem coisas que eu já sei que tem gente que sabe. Portanto, eu vou escalar. Não é não? Eu vou escalar. Olha, eu sei que fulano tem abençoado pessoas nessa questão, lidou com um problema semelhante e tal, e a pessoa não está mais caminhando na mesma direção, está escorregando, está fugindo de mim. Fulano, ajuda aí. Tenta você, né? Tenta você. Alguns aconselhados começarão a ver os encontros apenas como oportunidade de desabafar, né? Cuidado, tá? É muito bom se envolver com gente. É um caminho sem volta, né? Amar pessoas, cuidar dos irmãos é um caminho sem volta. E a gente fica feliz quando faz isso. Mas deixa eu te falar, a gente é tentado a ser aqueles que todo mundo quer conversar e abraçar, né? E tipo assim, nós não somos absolutamente nada. Nós somos instrumento do Senhor para que Ele se manifeste na vida dessa pessoa. E alguns aconselhando-os, eles acham confortável ficar ali só para desabafar, né? Ah, é tão bom quando eu converso com você e tal. Nada me deixa mais feliz quando alguém fala assim, ai, porque, não, obrigado, você pegou pesado comigo, mas foi tão bom, né? Então, assim, por quê? Porque há um entendimento mútuo de que a gente precisa da graça de Deus para mudar, né? Então, assim, até mesmo os aconselhados podem reclamar
de outros, né? Sem querer ter compromisso com o trabalho de estudar as Escrituras, sem querer ter compromisso de fazer o esforço de fato, mudar o coração, caminhar na direção daquilo que o Senhor está chamando para mudar, né? E aí, isso pode criar um vínculo de codependência emocional. E sinal de alerta sempre ligado para vínculos de codependência emocional, porque codependências têm que ser cortadas pela raiz. Senão as pessoas passam a acreditar que a solução está em você. Isso é a pior coisa que pode acontecer na nossa cultura de cuidado dentro da igreja local. Estou errada? O seu aconselhado não consegue construir uma relação de confiança com você. Gente, acontece. Ele ama você, ele vai na sua casa, ele sai com você, mas não consegue confiar em você. Acontece, né? E tá tudo bem, porque você vai continuar amando essa pessoa, orando por ela, vai ajudá-la a encontrar um relacionamento de confiança numa outra frente, né? E pode ser que mais à frente na caminhada, essa confiança se construa. E tá tudo bem, porque é tudo por causa do Senhor, né? Agora, isso também pode ter relação com erros cometidos por ambas as partes, tanto no compromisso, quanto na maneira de lidar com as questões. Às vezes você foi infeliz numa fala, a gente é. Às vezes você pegou pesado demais num momento que a pessoa não estava preparada, às vezes você deixou de cumprir com os compromissos que você assumiu de primeira mão, e a pessoa não sentiu firmeza. De pecador para pecador, essas coisas acontecem. Aí é preciso encontrar alguém que possa construir esse elo de confiança e caminhar com esse aconselhado. E por fim, a ajuda que o aconselhado precisa está além do que você pode oferecer. Falei, né? Escala para cima, tá? Isso pode se dar porque há questões que envolvem mais do que você está preparado para lidar. Inclusive, podemos ter aspectos médicos, aspectos de questões mentais, aspectos de outros sofrimentos que você vai precisar de ajuda para lidar. Questões que você nunca se deparou antes, né? E aí, sim, você precisa escalar para cima. Tá além daquilo que você pode oferecer. Pode ser porque as pressões e o tempo necessário para esse processo específico também estejam além do seu alcance. Somos todas pessoas, gente que faz, que trabalha, que estuda, que tem família, né? E também pode ser que esse processo específico esteja além do seu alcance neste momento. Talvez você ainda não esteja apto para responder certas questões biblicamente. Aí você vai pedir a ajuda dos universitários, você vai pedir a ajuda de pessoas que têm condição de explicar biblicamente, inclusive até de te ensinar biblicamente sobre essas questões. E aí você não está conseguindo, depois dessa coleta de dados, identificar os padrões bíblicos que de fato provoquem uma mudança. Peça ajuda, né? Escale para cima ou peça ajuda para responder biblicamente. Tem casos que o aconselhado pode se sentir aliviado com o fim do processo, algumas vezes, principalmente na questão da confiança, se for o caso, ou porque eles não desejam trabalhar por uma mudança. Eles vão ficar aliviados se você falar, olha, eu acho que nós não estamos caminhando e tal. Nesses casos, continue orando pela pessoa, se coloque à disposição caso haja interesse de um retorno no futuro. Outros aconselhados podem ficar alarmados, até chocados com a proposta de colocar um fim no processo. Mas isso acontece mais nos casos de codependência emocional. Leve-os a compreender de forma clara a razão pela qual isso se faz necessário. Seja paciente, dependa da sabedoria de Deus. Não se deixe prender por armadilhas e pressões que vêm de um coração codependente, mas tenha o seu coração exposto diante de Deus para lidar com essas questões. E para fechar, atenção para os seguintes perigos. Perigos, alarmes no aconselhamento bíblico. Não se torne um conselheiro guru. Por favor, irmãos. Infelizmente, a igreja brasileira está cheia de gurus gospel. Por favor, não se torne mais um. Porque dá um trabalhão a gente desfazer as falas distorcidas dos gurus gospel e combatê-los com a palavra. Dá um trabalhão. Não seja mais um. Não existem gurus gospel, tá bom? Não é, a gente não tem todas as respostas. O Senhor tem todas as respostas. Nós, muito antes, pelo contrário. O seu aconselhado passa a querer que você responda a todo momento perguntas como, mas o que você acha que eu devo fazer? Mas você acha que eu devo ou não devo vender essa casa? Mas você acha que eu devo fazer essa viagem ou não? Mas o que você acha? Se fosse você, o que você fazia? Né? Isso não é... A Bíblia tem princípios. Princípios reguladores das nossas decisões. Não temas quando tiver que tomar decisão. Ok? Confia no Senhor. Né? Então, a gente não está aqui para ser aquela bola 7. Eu devo me casar com esse cara? Sim! Não existe isso, tá bom? Então, cuidado, não se torne conselheiro guru, tá? Não é o seu papel. Você não pode ser um Google, ok?
Você vai responder questões que dizem respeito ao que a Bíblia diz a respeito da minha vida. O que a Bíblia diz a respeito da minha maneira de ser, de viver, quem eu sou, quem Deus é. Segundo perigo, não permita que seu aconselhado se torne codependente, já falamos muito sobre isso. Então, sonda o seu coração. Porque toda pessoa que trabalha cuidando de gente, corre sempre o risco de se tornar codependente, de estar cuidando de alguém. Né? Eu estou numa alegria sem fim. Olha, gente, eu sou normal, tá bom? Mas assim, de pertinho, ninguém é normal. Mas eu estou numa alegria sem fim essas últimas semanas, porque eu estou numa fraqueza sem fim. O meu corpo e a minha mente têm respondido muito mal a uns sintomas que não sabemos o que é. Eu acho que eu estou entrando na menopausa. Mas assim, tem uma série de coisas acontecendo comigo que me deixam muito prostrada. Mas muito, vocês não calculam, meu marido sabe. Né? Então assim, eu estou prostrada muito fora do normal. E é engraçado demais que eu tenho agradecido muito ao Senhor por isso. Eu detesto me sentir assim. Mas eu tenho percebido que muitas da minha energia de fazer as coisas estava sendo canalizada de forma errada, sabe assim, pelo fazer, pelo produzir. E a minha incapacidade de, às vezes, literalmente ter que sentar e ficar algumas horas sem fazer nada porque a minha mente não está funcionando, está me devolvendo a dependência de Deus, olha que bênção. Está me devolvendo a dependência da oração, está me devolvendo a dependência do choro, do entendimento da minha incapacidade, olha que bênção. Né? Então, cuidado, tá? Sonda o seu coração constantemente. Porque você pode estar se tornando codependente, ok? Se nunca mais o Senhor te chamar para participar de um processo de aconselhamento, depois de você ter feito isso, você vai continuar vivendo e modelando a Cristo para as pessoas, abençoando elas com a sua palavra. Então, agora eu quero ficar igualzinho, Paulo. Eu não quero saber de mais nada. Agora eu só quero falar de Cristo e esse crucificado. O resto é resto. E por fim, nunca use de autoritarismo, por favor. Não preciso falar, né? Porque nesse igreja, preciso falar que não tem esse negócio de autoridade espiritual. Preciso falar? Melhor falar, né? Esse negócio de ter autoridade sobre você, né? Ninguém levanta pé ou mão no Egito sem perguntar para José. Não tem nada disso, tá, gente? Por favor, ok? A autoridade sobre a nossa vida é a autoridade do Senhor Jesus. Né? Nós obedecemos as lideranças constituídas a nós no que diz respeito ao bom andamento da obra, né? Como é que se dá o processo aqui no reino, na igreja local. Mas não existe esse negócio de, eu só posso fazer se meu conselheiro deixar. Só posso ir se meu conselheiro falar. Né? Por favor, irmãos, fujam das ciladas. Né? É cilada, Bino, fuja das ciladas, tá bom? Então, assim, eu sei que os irmãos têm discernimento, mas é bom a gente falar, né? Se você, de repente, tem alguém em volta que está caindo na cilada, você fala, irmão, deixa eu falar. Na Bíblia não tem esse negócio não, tá? Ameaçar, infundir medo no coração de alguém é uma coisa terrível e maligna, tá? Se você perceber essa tendência de desejar controlar o seu aconselhado, de qualquer forma, pare imediatamente o processo e busque a ajuda de um conselheiro maduro para tratar o seu coração. Combinado? E não seja um conselheiro de happy hour, né? Não seja, tá bom? Happy hour a gente faz, eu não faço em bar, faço em cafeteria, né? Happy hour a gente faz na cafeteria, tá bom? Uma xícara grande de café, um cookie, um pedaço de bolo, a gente bate aquele papo, né? A gente coloca os assuntos em dia. Isso é happy hour, tá? Agora, aconselhamento bíblico não é happy hour, tá bom? Eu vim aqui, a gente bateu aquele papo, agora tá tudo bem. Agora eu tô bem, tô abastecida até o próximo happy hour. Tá bom? O aconselhamento bíblico não se propõe a isso. O aconselhamento bíblico se propõe a vamos tratar o que está no coração. Vamos mudar de vida para a glória do Senhor. Amém? Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o processo, e a gente tem aqui sugestões de alguns materiais de inventário para coleta inicial de dados. Eu gosto de mandar uma listinha de perguntas, né? Quando a pessoa me procura por uma questão, que é o que a gente chama de processo de aconselhamento bíblico, eu mando uma listinha de perguntas, né? Eu peço para ela pensar sobre essas perguntas, do primeiro para o próximo encontro, e ela vai pensar, vai me responder. Eu tenho geralmente duas listas, uma mais genérica e uma que tem várias áreas diferentes. E aí eu falo com a pessoa, dessas perguntas aqui, alguns aqui vão falar, eu lembro disso. Dessas perguntas aqui, o que mais te chamou a atenção? O que mais mexeu com você? O que mais te incomoda disso aqui? Né? A pessoa geralmente tem uma questão que é inicial, que é pontual, e dá um norte para a gente começar a nossa caminhada. Tá certo? Muito bem. E eu tenho também umas listinhas para quem quiser, eu vou mandar de tarefas bíblicas práticas que servem aí
porta de entrada para esse processo de aconselhamento. Aí são textos que a pessoa vai estudando com você. Vou dar só um exemplo, tá? Mas eu tenho aqui uma lista com... Meu Deus, o negócio não quer andar mais. Eu tenho uma lista aqui com 5 e uma outra com 6, né? Então, assim, é material até para isso. Por exemplo, a esperança cresce ao ver o que Deus quer em seus sofrimentos e dificuldades. Então, você vai estudar com a pessoa. Romanos 5, de 1 a 11, 8, de 18 a 39, Tiago 1, de 2 a 27, 1 Pedro 1, de 1 a 23. Então, esse é o tema central. A nossa esperança cresce ao ver que Deus quer, o que Deus quer em seus sofrimentos e dificuldades. E aí nós vamos estudar esses textos juntos e vamos fazendo a investigação de onde é que o problema está ali, para a gente caminhar juntos nesse processo de aconselhamento. Tá? Só um exemplo. No mais, lembre-se que lá fora, todo mundo está trabalhando para ser um bom fingidor. Ok? Fingindo que nem é dor. Olha, ao contrário de Fernando Pessoa. Fingindo que nem é dor, a dor que ele sente. Né? Nós não temos que fingir uns para os outros. Pelo contrário, nós não podemos fingir uns para os outros. Né? Nós somos corpo e família, lavoura, edifício. Não podemos nos esquivar. Né? Eu já falei isso para algumas pessoas aqui. Você não pode... O João cantou para nós. Você não pode esconder sua dor de mim. Você não pode me poupar da sua dor. Não pode me privar da sua dor. A sua dor me torna mais crente. Desejoso de ser mais parecido com Cristo. De te amar mais. De ver a bênção do Senhor, e o propósito do Senhor, e o processo de santificação do Senhor acontecer na sua vida. Né? E me deixar gastar nisso para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude na nossa cultura de cuidado, tá bom? Se alguém quiser conversar ou mais informações sobre esse assunto, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada.